gente trabalha para o futuro, né? Tudo que a gente está fazendo na autoeducação, no autodesenvolvimento, é sempre para dar um passo para o futuro, né? A gente vai ter uma condição melhor de vida. Por quê? O que acontece quando a gente entra numa determinada fase da nossa vida? Vamos pegar, por exemplo, 28 anos, quarto setênio. Ali começam as crises. Porque para a antroposofia, no nosso trabalho, o eu, né, esse eu que eu estou falando aqui, a minha individualidade, ele está pronto aos 21 anos. E muitas pessoas, aos 21 anos, já casaram, já separaram, têm filhos, já mudaram de emprego várias vezes, ou tem pessoas que nem vivenciaram ainda quase nada disso. Então, por isso que é importante o conteúdo de cada pessoa e que seja olhado dessa forma por ela mesma, para que ela encontre aonde que está estagnado algo, aonde que está pegando algum aspecto da vida na área emocional, na área profissional, na área da saúde, aonde que eu não consigo evoluir. Tu congela uma emoção num determinado período, fica guardado no teu inconsciente. E ali, no Ho'oponopono, a gente trabalha como memórias, né? Memórias erradas. Então, tu repete coisas sem saber o motivo. E o motivo é exatamente isso. É a emoção que ficou congelada por causa de uma situação, de um pensamento. De um trauma, principalmente os traumas, né? Sim. Críticas, tem várias coisas. Quer dizer que a pessoa relê a sua história. Totalmente. E é feito, então, assim, em alguns momentos a gente tem alguns acordos, principalmente no trabalho em grupo, né? Quando várias pessoas, a gente faz grupos de 5, de 8, de 10, a gente estava lá. Então, um escuta a biografia do outro. E a gente tem acordos porque a coisa mais sagrada que nós temos é a nossa vida, é a nossa biografia, a nossa história. Então, quando eu começo a falar de coisas que até então eu não levei para nenhum outro processo terapêutico que vem à tona, é muito bonito, porque ali se abre uma oportunidade de leveza, de saúde física, emocional e espiritual. Eliane, então a história que se aprende desde pequeno de que o nosso destino está traçado não é bem assim. Nós temos um destino, sim. Ele vem traçado? Não é o termo traçado, mas a gente escolhe os nossos pais. Na antroposofia, né, que é o embasamento de todo esse trabalho, nós sabemos que a gente escolhe, sim, o nosso pai e a nossa mãe, que a gente escolhe a cidade que a gente vai nascer. Esse encontro que a gente está tendo aqui é um encontro kármico. Então, a gente fala nesse aspecto, que existe um dia para um encontro. Tem o encontro de eu comigo nesse processo, mas tem o encontro com a Luciana, com você, Cris, com as pessoas que vão escutar, inclusive, essa gravação, esse programa aqui. Então, nós temos, sim, um destino. E nós somos os senhores do nosso destino. Então, a doutora Gudrun, ela fala assim, que nós tomamos a nossa vida nas nossas mãos. Quando a gente faz esse processo, a gente revisita o nosso nascimento, a gente revisita a história dos nossos pais e o que vem vindo ainda e o que a gente está desenvolvendo para o futuro. Então, o panorama biográfico, ele pode alterar o futuro. O nosso futuro, sim. E corrigindo o passado. Corrigir, a gente não corrige. A gente ressignifica alguns aspectos, sim, né? Fica mais leve e a gente libera, solta isso. Nós temos falado muito aqui, né, Luciana, aqui no Alquimistas da Alma, sobre a questão da mulher, né? O empoderamento, mulheres que aceitam relacionamentos violentos. E até aqui também tem se visto que esses fatos, eles se repetem, né? Então, por exemplo, de novo, o amor bandido, né? Ela termina um relacionamento, passa um tempo e ela volta a se relacionar com outro amor bandido. E isso se sucede. Como é que a gente faz dentro do panorama biográfico para cortar esses vícios? Então, num grupo, a gente podia ter um tema específico de relacionamento, por exemplo, trabalhar com um tema especial para falar do relacionamento afetivo. No individual, a gente pode olhar especificamente para a questão dessa pessoa. Olha, eu tenho uma repetição de padrão, onde meu primeiro relacionamento foi assim, o segundo foi assado e o terceiro está igual. Então, a gente fala dos encontros, né? Então, quanto tempo ainda eu estou permitindo que isso aconteça
comigo para o meu próprio desenvolvimento. Por que aquela pessoa entrou no meu caminho? Então, a gente fala assim, todo Adão procura uma Eva e toda Eva procura um Adão, por um tempo. Se vive por um tempo, da forma como se pode viver, e quem sabe rompe isso. Mas o que vamos pensar assim, o que é para ser, vai ser. Agora, tem uma questão também assim de consciência, né? Que nós estamos na alma da consciência, que nós precisamos ficar mais alerta. Eu preciso me relacionar para ser maltratada? Então, a gente vai tomando consciência. O panorama biográfico, o aconselhamento biográfico, essa área que eu estou trazendo aqui, é totalmente consciente. O contrário das outras terapêuticas que a gente conhece. Tudo é consciente. Não é fenômeno como na constelação familiar, não é outros processos que a gente toma medicação. Não, é consciente. Então, se eu tenho consciência que meu relacionamento não está saudável, eu também estou contribuindo de alguma forma para eu não ficar saudável, para eu adoecer. É muito interessante porque no nosso encontro, no grupo em que eu fiquei, nós éramos, cada uma estava num setênio diferente. Mas as histórias, muitas dessas histórias eu me vi. E como na minha história, elas também se viram. E quando Cristo fala sobre futuro, quando termina os setênios, que terminam aos 63 anos, aí tu fica pensando, 63 anos, e depois? O que eu vou fazer? Depois tu vai te ressignificar. O que eu quero fazer da minha vida? Se eu cheguei até aqui, eu vou fazer diferente. Por quê? Porque tu viste coisas lá atrás que tu não gostasse, que tu fizeste por imposições, por muitas coisas. Cris, a nossa história aqui é assim. Nós nos formamos lá com uns 20 e poucos anos, aí eu sigo uma carreira de empresária, tu na comunicação. E quando eu termino um ciclo e venho aqui depois dos meus 60, o que eu venho fazer? Resgatar aquilo que eu deixei lá atrás, aos meus 21 anos, que é ser comunicadora, jornalista, terapeuta. Isso que é o bonito do panorama, de tu olhar a tua vida e olhar assim com muita gratidão, com muito acolhimento, foi o que tinha que ter sido. Que problema, por exemplo, de ordem prática, a amiga que está nos escutando, esse conhecimento, esse processo me interessa, mas em que exatamente, Eliane, tu dirias que ele funciona muitíssimo bem? Em que situação? Em todas as situações da biografia humana. A Luciana falou agora aqui dos 63 anos. Então, as fases da vida que norteiam os setênios. Então, essas fases da vida, elas são imutáveis, elas existem e ponto. Para todos nós. A gente não altera isso. Depois dos 63, nós estamos liberados para viver outras coisas na condição mais espiritual da nossa curva. Então, nós temos uma curva anímica, física e uma curva espiritual. Em alguns momentos, a gente vai ter pequenas crises. 7 anos a gente tem uma crise, 9 anos a gente tem uma outra crise, 12 anos a gente tem crise, 18 anos. Então, assim, tem alguns pontos na nossa biografia, em cada fase, que vai acontecer algo. Daqui a pouco, se tu parar, tu vai dizer assim, olha, quando eu tinha 21 anos aconteceu isso. Um pouquinho antes, um pouquinho depois. Com 28, com 36. Então, assim, são pontos bem específicos, mas qualquer assunto pode ser trazido para um panorama biográfico ou para um aconselhamento biográfico. Questão profissional, questão de relacionamento, questões da saúde, traumas. Então, ela é uma terapia nesse sentido de escuta.